Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a todos de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, estávamos no altar agora há pouco em oração, estava ali com a pastora e Deus colocou algo no meu coração, onde eu quero compartilhar com você que vai ouvir esta mensagem. Que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 7, aonde diz assim: não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Isso aqui foi uma indagação de Cristo para com Nicodemos. Esse Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, que naqueles dias vivia entre os fariseus, e os feitos da parte de Cristo convenceu a Nicodemos de que aquilo não era coisa de homem, de que aquilo só alguém enviado de Deus poderia fazer ou realizá-lo. E quando Nicodemos se convenceu, ele foi até a Cristo reconhecer que aquilo não era algo comum, não era coisa de um ser humano normal, de um ser humano qualquer, mas aqueles feitos da parte de Cristo, só alguém enviado do céu poderia realizá-lo, tamanhos feitos. E quando ele se convenceu por causa dos feitos de Jesus falou para ele aqui no versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda Cristo falando com Nicodemos, no versículo 5, disse assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, reconhecendo que aquilo ali somente alguém enviado de Deus podia fazer, Jesus já aproveita essa oportunidade a plantar a semente no coração de Nicodemos, a plantar uma semente para tentar ganhar aquela alma, porque até então Nicodemos, como falei, era um dos principais dos judeus, que vivia entre os fariseus. Se você observar o versículo 2 aqui do capítulo 3 do mesmo João, Nicodemos foi à noite até Jesus. Por que ele foi à noite? Pelo fato dele viver entre os fariseus. Os fariseus não aceitavam que ninguém dos dele reconhecesse Jesus naqueles dias. Eles queriam ser o centro da atenção, mas não queriam que Jesus fosse reconhecido publicamente. Por isso Nicodemos teve que ir à noite. E Jesus ganhou aqui, ou aproveitou esse tempo para plantar esta semente. E quando Jesus questiona Nicodemos, dizendo que se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, se você observar no versículo 9, Nicodemos questionou dizendo, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Nicodemos era mestre, mas não entendeu quando Jesus falou o nascer de novo. Porque quando se trata do nascer de Cristo, não há idade. Não há uma idade específica. Basta que alguém reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, para que assim possa nascer de Cristo novamente. Não importa a idade, não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto. O que Jesus espera de toda a humanidade é o reconhecimento. Reconhecer que só Ele pode salvar. E Nicodemos reconheceu os feitos da parte de Cristo. E foi onde Cristo indagou ele no versículo 7. Não te admire de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo? O que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos? Nicodemos, faz pelo menos uma coisa boa para você mesmo. Porque Jesus indagou ele com relação a uma coisa boa que ele deveria fazer. Porque entre os fariseus, obviamente Nicodemos só ouvia o que não prestava. Entre os fariseus, Nicodemos só aprendia com os fariseus também aquilo que não santificava, o que não aproximava da salvação, mas o que afastava da salvação. Até porque os fariseus, o próprio Cristo chamou de hipócrita certa vez. O próprio Cristo certa vez olhou para os fariseus e disse, hipócrita, vocês nem entram no reino e nem deixam os que querem entrar. E era entre os fariseus que Nicodemos vivia. Então Jesus falou para ele, faz pelo menos uma coisa boa. Que coisa boa seria essa que Nicodemos tem que fazer? Aceitar a Cristo, nascer de novo. Porque quando se trata do nascer de novo, muita coisa ruim já havia acontecido na vida de Nicodemos. Muita coisa ruim já havia nascido na vida de Nicodemos ao longo da sua trajetória no meio dos fariseus. Por que eu digo muita coisa ruim? Porque Nicodemos andava não apenas no meio dos fariseus, mas também pelas coisas que ele ouvia e aprendia com os demais naqueles dias.
Então, quando alguém anda errado, ou quando alguém anda com pessoas erradas, vai simplesmente nascer o que é ruim na vida daquele alguém. Vai nascer o que não presta na vida daquele alguém. E as coisas que vai nascer na vida daquele alguém, com o passar do tempo, é como se crescesse, como se fosse ganhando espaço. É como se Nicodemos aqui estivesse quase contaminado pelos fariseus, e Jesus, para que Nicodemos não se perdesse, plantou esta semente para que Nicodemos nascesse de novo. Porque todo tipo de coisa ruim na vida dele já havia nascido. Como há muitas pessoas na presença de Deus, mas nasceu no coração de muitos, por exemplo, o engano do pecado. Há muitas pessoas na presença de Deus, mas nasceu no coração de muitos, por exemplo, a dúvida. Há muitas pessoas na presença de Deus, mas nasceu no coração de uma maioria a infidelidade. Há muitas pessoas na presença de Deus, mas tem nascido na vida de uma boa parte a divisão, os conflitos, a discórdia. São coisas que com o passar do tempo nasceu, cresceu e acabou ganhando espaço na vida de muita gente, inclusive cristão. E era mais ou menos assim que Nicodemos estava. Com o passar do tempo, no meio dos fariseus, as coisas foram acontecendo e foi crescendo na vida de Nicodemos, foi ganhando espaço, ao ponto de ele estar quase contaminado. E Cristo percebe isso e pergunta para ele: importa-vos nascer de novo? Como se dissesse: já nasceu tanta coisa ruim na tua vida? Deixa nascer pelo menos uma coisa boa. Que coisa boa seria essa? O amor de Jesus Cristo. Que coisa boa seria essa? A presença do Espírito Santo. Que coisa boa seria essa? A salvação para si próprio. Era isso que Jesus estava propondo a Nicodemos. Nicodemos, entre tantas coisas ruins que te aconteceu no meio dos fariseus, ou que nasceu na tua vida, deixa que uma coisa boa te aconteça. Pelo menos uma coisa boa. Repito, essa uma coisa boa seria o amor de Cristo. Essa uma coisa boa seria o nascer do Espírito Santo. Porque assim como tinha nascido muitas coisas ruins no meio dos fariseus, com Cristo, pelo menos uma coisa boa, nós temos que deixar se convencer e aprender entre tantas coisas boas que Ele nos ensina. E muitas são aquelas que muitas pessoas deixam se perder. E quando Jesus propôs a Nicodemos, você percebe que quando Nicodemos foi ali, é porque algo de bom já havia sido plantado na vida dele. E Nicodemos vai à noite, porque Nicodemos à noite é uma demonstração de confiança, uma demonstração de amor da parte de Nicodemos para com Cristo. Talvez você está como Nicodemos. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas, exatamente como Nicodemos. Nicodemos, ele estava escondendo o amor de alguém que nunca o havia negado o amor a ele. E talvez você está como Nicodemos. Você está como Nicodemos, escondendo o amor de alguém que nunca negou que te ama. Nicodemos foi exatamente isso que ele fez. Estava escondendo o amor de alguém que nunca tinha escondido que amava ele. E por que Nicodemos estava escondendo que amava Cristo? Por conta dos outros, porque andava no meio dos fariseus. Talvez você que está me ouvindo agora, por conta de fariseu, você é até alguém religioso, alguém que ama Cristo, alguém que ora, que fala com Cristo, só que em alguns momentos talvez você esconda esse amor, você esconde que ama Cristo por causa de pessoas. Mas nunca esconda o amor de alguém que nunca negou que te ama. Cristo nunca negou que te ama. Pelo contrário, espontaneamente ele demonstrou amor por mim, por você e assim por toda a humanidade. E Nicodemos estava escondendo o amor de alguém que nunca tinha negado que amava ele. Talvez você está como Nicodemos. Então que você possa entender que você não deve jamais esconder que o ama alguém qual que nunca te negou amor. Foi isso que Nicodemos estava fazendo. Por quê? Por causa dos fariseus. Então que você possa abrir seu coração, aproximar-se de Cristo e fazer ao menos uma coisa boa para você mesmo. Não ligar com os outros, mas fazer aquilo que é bom para si próprio. Porque se isso você fizer, você não tem a perder, você só tem a ganhar. Nunca esconda o amor de alguém que nunca negou que te ama. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.